Catecismo Maior de São Pio X. Breve História da Religião. Princípios e noções fundamentais. 1. Deus, sapientíssimo Criador de todas as coisas, ordenou-as todas a si como fim último, isto é, para que lhe dessem glória, manifestando as perfeições divinas que ele lhes comunicou. O homem, criatura principal deste mundo visível, devia também promover e realizar este fim conforme sua natureza racional, com os atos livres de sua vontade, conhecendo, amando e servindo a Deus, para alcançar depois, deste modo, o prêmio que do mesmo Senhor havia de receber. Este vínculo moral, ou lei universal, pelo qual o homem se acha naturalmente ligado a Deus, chama-se religião natural. 2. Mas, tendo a bondade divina preparado para o homem uma recompensa muito superior a quanto ele pudesse pensar ou desejar, isto é, querendo fazê-lo participante de sua própria bem-aventurança, como não bastasse já para o fim tão elevado a religião natural, foi preciso que o próprio Deus o instruísse nos deveres religiosos. De onde se segue que a religião, desde o princípio, tivesse de ser relevada, isto é, manifestada por Deus ao homem. 3. De fato, foi assim que Deus revelou a religião a Adão e aos primeiros patriarcas, os quais, sucedendo-se uns aos outros e vivendo juntos muitíssimo tempo, o podiam transmitir facilmente uns aos outros, até que Deus, nosso Senhor, formou para si um povo que aguardasse até a vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador, Verbo de Deus encarnado, que não a aboliu, senão que a cumpriu, aperfeiçoou e confiou a custódia da Igreja por todos os séculos. Tudo isso pode ser demonstrado pela história da religião, a qual, podemos dizer, se confunde com a história da humanidade. Donde a coisa manifesta que todas as que se proclamam religiões, fora da única verdadeira revelada por Deus, de que falamos, são invenções dos homens e desvios da verdade, da qual algumas conservam uma parte, misturada, porém, com muitas mentiras e absurdos. 4. Quanto às seitas ou divisões que se fizeram da Igreja Católica Apostólica Romana, foram elas suscitadas e promovidas por homens presunçosos que abandonaram o sentir da Igreja Universal, para irem voluntária e obstinadamente atrás de algum erro próprio ou alheio contra a fé, e são os hereges. Ou então, homens orgulhosos e ávidos de mando, que, tendo-se por mais iluminados que a Santa Igreja, lhe arrancam uma parte de seus filhos, dilacerando, contra a palavra de Jesus Cristo, a unidade católica, separando-se do Papa e do Episcopado a ele unido, e estes são os cismáticos. Enquanto isso, o fiel católico, que inclina sua razão à palavra de Deus, pregada em nome da Santa Igreja pelos legítimos pastores, e cumpre fielmente a santa lei divina, caminha com segurança pela estrada que o conduz a seu último fim, e quanto mais se instrui na religião, mais é levado a ver quanto é racional a santa fé. 5. O modo estabelecido cabalmente por Deus para a perpétua tradição da religião foi, pois, o seguinte: a sucessiva e contínua comunicação dos homens entre si, de modo que a verdade ensinada pelos mais velhos se transmitisse do mesmo modo aos descendentes. O que durou mesmo depois que, no decurso do tempo, o Espírito Santo moveu diversos escritores a registrar em livros compostos, sob sua inspiração, uma parte da lei divina. Estes livros escritos com a inspiração de Deus chamam-se Sagrada Escritura, Livros Santos ou Bíblia Sagrada. Chamam-se livros do Antigo Testamento os que foram escritos antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Os que foram escritos depois constituem o Novo Testamento.
6. A palavra testamento significa aqui aliança ou pacto feito por Deus com os homens, a saber, de salvá-los por meio de um Redentor prometido, com a condição de que prestassem fé à sua palavra e obediência às suas leis. A antiga aliança, Deus a fez primeiro com Adão e Noé, e depois, mais especialmente, com Abraão e sua descendência. Esse pacto exigia fé no futuro Redentor ou Messias e a guarda da lei dada no princípio por Deus e comulgada mais tarde para seu povo por meio de Moisés. A nova aliança, depois da vinda de Jesus Cristo, nosso Redentor e Salvador, Deus a estabelece com todos os que recebem o sinal que ele instituiu, o batismo, e guardam a lei que o próprio Cristo veio aperfeiçoar e completar, pregando-a em pessoa e ensinando-a de viva voz aos apóstolos. Estes receberam de seu divino mestre a ordem de pregar por todas as partes o Santo Evangelho, e o pregaram realmente de viva voz, antes que fosse escrito por inspiração divina, como depois o foi. Porém, nem todos os apóstolos escreveram, e é certo que nem uns nem outros escreveram tudo o que haviam visto e ouvido. 7. Pelo que acabamos de dizer, e pelo que indicamos atrás, número 5, compreende-se a suma importância da tradição divina, que é a própria Palavra de Deus, declarada por Ele mesmo de viva voz a seus primeiros ministros e transmitida deles até nós por uma contínua sucessão, donde nela também se atriba justamente nossa fé como insolidíssimo fundamento. 8. Esta tradição divina, junto com a Sagrada Escritura, ou seja, toda a Palavra de Deus, escrita e transmitida de viva voz, foi confiada por nosso Senhor Jesus Cristo a um depositário público, perpétuo, infalível, a saber, a Santa Igreja Católica e Apostólica. Essa Igreja, fundada precisamente naquela divina tradição, apoiada na autoridade que Deus lhe deu e forçada com a promessa da assistência e direção do Espírito Santo, define quais são os livros que contêm a revelação divina, interpreta as Escrituras, fixa o sentido nas dúvidas que surgem a respeito delas, decide sobre as coisas que se referem à fé e aos costumes, e julga com sentenças inapeláveis sobre todas as questões que nestes pontos de suprema importância possam, de algum modo, extraviar a inteligência e o coração dos fiéis. 9. Mas advirta-se que este julgamento compete àquela parte escolhida da Igreja que se chama docente ou ensinante, formada primeiramente pelos apóstolos e depois pelos seus sucessores, os bispos, com o Papa, que é o romano pontífice, sucessor de São Pedro, à sua cabeça. O sumo pontífice, dotado por nosso Senhor Jesus Cristo da mesma infalibilidade de que está adornada a Igreja e que é necessária para conservar a unidade e a pureza da doutrina, pode, quando fala ex-cátedra, isto é, como pastor e doutor de todos os cristãos, promulgar os mesmos decretos e pronunciar os mesmos julgamentos que a Igreja no que toca à fé e aos costumes. E ninguém pode recusar essas sentenças sem prejuízo de sua fé. Além disso, o Papa pode exercer sempre o supremo poder em todo o concernente à disciplina e bom governo da Igreja, e todos os fiéis devem obedecer-lhe com sincero obséquio da mente e do coração. Na obediência a esta suprema autoridade da Igreja e do Sumo Pontífice, por cuja autoridade nos são propostas as verdades da fé, nos são impostas as leis da Igreja e nos é mandado tudo o que quanto ao bom governo dela é necessário. Consiste a regra de nossa fé. Primeira parte. Resumo da história do Antigo Testamento. Criação do mundo. 10. No princípio, Deus criou o céu e a terra
com tudo o que no céu e na terra se contém. E ainda que pudesse acabar esta grande obra em um só instante, quis empregar 6 períodos de tempo que a Sagrada Escritura chama de dias. No primeiro dia disse: faça-se luz, e houve luz. No segundo fez o firmamento. No terceiro separou as águas da terra, e a esta mandou que produzisse plantas, flores e toda a espécie de frutos. No quarto dia fez o sol, a lua e as estrelas. No quinto, criou os peixes e as aves. No sexto, criou as espécies de animais e, finalmente, criou o homem. No sétimo dia, cessou Deus de criar, e este dia, a que chamou sábado, que quer dizer descanso, mandou mais tarde ao povo hebreu, por meio de Moisés, que fosse santificado e consagrado a ele. Criação do homem e da mulher. 11. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e o fez assim. Formou o corpo de terra, depois soprou em seu rosto, infundindo-lhe uma alma imortal. Deus impôs ao primeiro homem o nome de Adão, que significa formado de terra, e o colocou em um lugar cheio de delícias, chamado paraíso terrestre. 12. Mas Adão não estava só. Querendo, pois, Deus associar-lhe uma companheira e consorte, infundiu-lhe um profundo sono. Enquanto ele dormia, tirou-lhe uma costela, da qual formou a mulher, que apresentou a Adão. Este a recebeu com alegria e a chamou de Eva, e quer dizer vida, porque ela devia ser a mãe de todos os viventes. Dos anjos. 13. Antes do homem, que é a criatura mais perfeita do mundo sensível, havia Deus criado uma infinita multidão de outros seres, de natureza mais elevada que o homem, chamado anjos. 14. Os anjos, sem forma nem figura alguma sensíveis, porque são puros espíritos, criados para subsistir sem ter de estar unidos a nenhum corpo, haviam sido feitos por Deus à sua imagem, capazes de conhecê-lo e amá-lo, e livres para fazer o bem e o mal. 15. Foram eles submetidos a uma prova. No momento da prova, muitíssimos desses espíritos permaneceram fiéis a Deus, mas muitos outros pecaram. Seu pecado foi de soberba, querendo ser iguais a Deus e não depender dele. 16. Os espíritos fiéis, chamados anjos bons, ou espíritos celestes, ou simplesmente anjos, foram premiados com a felicidade eterna da glória. 17. Os espíritos infiéis, chamados diabos ou demônios, com seu chefe, que se chama Lúcifer ou Satanás, foram lançados fora do céu e condenados ao inferno por toda a eternidade. Pecado de Adão e Eva e seu castigo. 18. Deus havia posto Adão e Eva em estado perfeito de inocência, graça e felicidade, isentos, portanto, da morte e de todas as misérias da alma e do corpo. 19. Havia-lhes permitido que comessem de todos os frutos do paraíso terrestre, proibindo-lhes apenas que experimentassem o fruto de uma árvore que estava no meio do paraíso e que a Escritura chama árvore da ciência do bem e do mal. Chama-se assim porque Adão e Eva, por sua obediência, teriam conhecido o bem, isto é, haveriam tido aumento de graça e de felicidade, ou como castigo de sua desobediência, deveriam decair, eles e seus descendentes, daquela perfeição e experimentar o mal, tanto espiritual como corporal. Queria Deus que Adão e Eva, com a homenagem desta obediência, o reconhecessem como seu dono e senhor. O demônio, invejoso de sua felicidade, tentou Eva, falando-lhe por meio da serpente, e instigando-a a desobedecer a proibição recebida. Eva, então,
tomou o fruto proibido, comeu e induziu Adão a que também ele o comesse, e ambos pecaram. 20. Este pecado trouxe para eles e para toda a linhagem humana os mais desastrosos efeitos. Adão e Eva perderam a graça santificante, a amizade de Deus e o direito à bem-aventurança, ficando escravos do demônio e merecedores do inferno. O Senhor pronunciou contra eles a sentença de morte, desterrou-os daquele lugar de delícias e os lançou fora dali, para que ganhassem o pão com o suor de seu rosto, entre inumeráveis trabalhos e fadigas. 21. O pecado de Adão propagou-se depois a todos os seus descendentes, exceto Maria Santíssima, e é aquele com que todos nascemos e que se chama pecado original. 22. O pecado original mancha nossa alma desde o primeiro instante de nosso ser. Faz-nos inimigos de Deus, escravos do demônio, desterrados para sempre da bem-aventurança, sujeitos à morte e a todas as demais misérias. Promessa de um Redentor. 23. Deus, porém, não desamparou Adão e a sua descendência em tão desventurada sorte. Em sua infinita misericórdia, prometeu-lhes logo um Salvador, o Messias, que haveria de vir para livrar o gênero humano da servidão do demônio e do pecado, e merecer-lhe a glória. Esta promessa Deus a foi repetindo sucessivamente outras muitas vezes aos patriarcas e por meio dos profetas ao povo hebreu. Os filhos de Adão e os patriarcas. 24. Adão e Eva, depois que foram lançados fora do paraíso terrestre, tiveram 2 filhos, a quem deram os nomes de Caim e Abel. Crescidos já em idade, Caim se dedicou à agricultura e Abel ao pastoreio. Deus havia se mostrado agradado com os sacrifícios de Abel, o qual, piedoso e inocente, oferecia-lhe o melhor de seu rebanho. Deus, porém, desdenhava os sacrifícios de Caim, que lhe oferecia os frutos da terra, mas o fazia sem piedade e com mesquinhez. Caim encheu-se de ódio e inveja contra seu irmão, e convidando-o para passearem juntos no campo, atirou-se sobre ele e o matou. 25. Para consolar Adão e Eva da morte de Abel, deu-lhes o Senhor outro filho, a quem chamaram Sete, que foi bom e temente a Deus. Adão, durante sua longa vida de 930 anos, teve muitos outros filhos e filhas que se multiplicaram e pouco a pouco povoaram a terra. 26. Entre os descendentes de Sete e dos outros filhos de Adão, os anciãos, pais de imensa progenie, ficavam à cabeça de tribos formadas pelas famílias de seus filhos e netos, e eram príncipes, juízes e sacerdotes. A história honra-os como venerando o nome de patriarcas. A providência concedia-lhes longuíssima vida para que ensinassem a seus descendentes a religião revelada e para que, velando sobre a fiel tradição das divinas promessas, perpetuassem a fé no futuro Messias. O dilúvio. 27. Com o correr dos séculos, perverteram-se os descendentes de Adão e a terra toda encheu-se de vícios e pecados. Por tanta corrupção, Deus primeiro ameaçou e depois castigou o gênero humano com um dilúvio universal. Fez então chover durante 40 dias e 40 noites, até que as águas cobriram os montes mais altos. Morreram afogados todos os homens, salvando-se apenas Noé e sua família. 28. Noé, por ordem de Deus, recebida 100 anos antes do dilúvio, havia começado a fabricar sua arca, espécie de navio, em que depois entrou com a sua mulher e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, as 3 mulheres destes e os animais que Deus lhe havia indicado.
A Torre de Babel. 29. Os descendentes de Noé multiplicaram-se rapidamente e cresceram em tão grande número que, não podendo já estar juntos, tiveram de pensar em se separar. Antes, porém, quiseram levantar uma torre tão alta que chegasse ao céu. A obra prosseguia a passos largos, quando Deus, ofendido com tanto orgulho, desceu e confundiu as línguas, de maneira que os soberbos edificadores, não se entendendo uns aos outros, tiveram de dispensar-se sem levar a cabo seu ambicioso projeto. A torre teve o nome de Babel, que quer dizer confusão. O povo de Deus. 30. Os homens, depois do dilúvio, não permaneceram muito tempo fiéis a Deus, mas recaíram logo nas maldades passadas e chegaram ainda ao extremo de perder o conhecimento do verdadeiro Deus e de se entregar à idolatria, que consiste em adorar como divindade as coisas criadas. 31. Por isso Deus, a fim de conservar na terra a verdadeira religião, escolheu um povo e tomou a seu cargo o governá-lo com especial providência, preservando-o da corrupção geral. Princípio do povo de Deus. Renova-se com Abraão o antigo pacto. 32. Para pai e tronco do novo povo, escolheu Deus um homem da Caldeia, chamado Abraão, descendente dos antigos patriarcas, pela linhagem de Éber. O povo que teve origem nele chamou-se povo hebreu. Abraão havia se conservado justo no meio de sua nação, a qual estava entregue ao culto dos ídolos. E para que ele perseverasse na justiça, ordenou-lhe Deus que saísse da sua terra e fosse para a terra de Canaã, chamada também Palestina, prometendo-lhe que o faria cabeça de um grande povo e que de sua descendência nasceria o Messias. Em confirmação da palavra de Deus, Abraão, embora já em idade avançada, teve de sua mulher Sara um filho, a quem chamou Isaque. 33. Para provar a fidelidade e obediência de seu servo, ordenou-lhe Deus que lhe sacrificasse seu filho único, a quem tanto amava e em quem recaíam as promessas divinas. Mas Abraão, seguro dessas promessas, não titubeou a fé e, como está na Sagrada Escritura, esperou contra a própria esperança. Preparou tudo para o sacrifício e ia executá-lo. Porém, um anjo deteve-lhe a mão e, como prêmio de sua fidelidade, Deus o abençoou e lhe anunciou que daquele seu filho nasceria o Redentor do mundo. 34. Isaque, chegado aos 40 anos, casou-se com a sua prima Rebeca, de quem teve, ao mesmo tempo, 2 filhos, Esaú e Jacó. A Esaú, como primogênito, cabia a bênção paterna, mas o Senhor dispôs que, pela solicitude de Rebeca, Isaque abençoasse Jacó, a quem Esaú vendera, por mísera compensação, o direito de primogenitura. 35. Jacó, então, para livrar-se da ira de Esaú, teve de fugir para Arão, onde vivia seu tio Labão, que lhe deu por esposas suas 2 filhas, Lia e Raquel. Depois de 20 anos, regressou à sua casa, rico e com uma numerosa família. No caminho de volta, antes de reconciliar-se com seu irmão, teve uma visão e seu nome foi mudado de Jacó para Israel. 36. Jacó foi pai de 12 filhos, dos quais os 2 últimos, José e Benjamim, eram filhos de Raquel. Entre os filhos de Jacó, o mais discreto e morigerado era José, que, por isso, era o predileto de seu pai. Por causa dessa predileção, seus irmãos conceberam-lhe uma inveja muito grande,
e tramaram sua morte. Resolveram depois vendê-lo a uns mercadores ismaelitas que o conduziram ao Egito e o venderam, por sua vez, a Potifar, ministro do faraó, rei do Egito. Jacó e seus filhos no Egito. 37. No Egito, José, pela sua virtude, granjeou a estima e o afeto de seu amo. Mas depois, caluniado pela mulher de Potifar, foi lançado ao cárcere. Ali esteve 2 anos, até que, por haver interpretado 2 sonhos do faraó e profetizado que depois de 7 anos de abundância se seguiriam 7 anos de carestia, foi tirado do cárcere e nomeado vice-rei do Egito. No tempo de abundância, José determinou que se fizessem grandes provisões, de modo que, quando a fome começou a desolar a terra, o Egito transbordava de víveres. 38. De todas as partes vinha gente buscar trigo ali. Jacó viu-se forçado também a enviar para lá seus filhos, os quais não reconheceram logo a José. Mas, conhecidos por ele, que se deu a conhecer, encarregou-os de levar para o Egito seu pai com toda a sua família. Jacó, desejoso de abraçar o filho amado, foi para lá e o faraó concedeu-lhe a terra de Gesem, para sua residência e de sua família. 39. Depois de 17 anos de permanência no Egito, Jacó, próximo da morte, reuniu em torno de si seus 12 filhos, e com eles os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Recomendou-lhes que voltassem à terra de Canaã, mas que não lhe abandonassem os ossos no Egito. Abençoou-os a todos em particular, predizendo a Judá que o cetro do poder supremo não escaparia de sua descendência até a vinda do Messias. Escravidão dos judeus no Egito. 40. Os descendentes de Jacó, chamados hebreus ou israelitas, foram por algum tempo respeitados e tolerados pelos egípcios. Mas, tendo se multiplicado tanto, a ponto de formar um grande povo, outro faraó, que reinou mais tarde, oprimiu-os com o jugo da mais dura escravidão, chegando a ordenar que os filhos varões recém-nascidos fossem jogados no Nilo. Libertação dos hebreus por Moisés. 41. Todo o povo hebreu teria perecido na espantosa escravidão do Egito, sem ver a terra de Canaã, se Deus não viesse arrancá-lo das mãos de seus cruéis opressores. 42. Um menino hebreu, chamado Moisés, havia sido salvo providencialmente das águas do Nilo pela filha do faraó, que o fez instruir e educar na própria corte de seu pai. Dele serviu-se Deus para livrar o seu povo e cumprir as promessas feitas a Abraão. 43. Crescido Moisés, ordenou-lhe o Senhor que, em companhia de seu irmão Araão, fosse até o faraó e o intimasse a permitir a saída dos hebreus do Egito. O faraó recusou. Então Moisés, para vencer o endurecido coração do rei, armado de uma vara, feriu o Egito com 10 castigos prodigiosos e terríveis, chamados as 10 pragas do Egito. A última delas foi a passagem de um anjo que, por volta da meia-noite, começando pelo filho do faraó, matou todos os primogênitos dos egípcios, tanto dos homens como dos animais. 44. Na mesma noite em que sucedeu essa mortandade, os hebreus, por ordem de Deus, celebraram pela primeira vez a Páscoa, que quer dizer a passagem do Senhor. Foi este o rito mandado por Deus, que cada família matasse um cordeiro sem mancha e borrifasse com o sangue dele à porta de sua casa, com o que estaria salvo da passagem do anjo exterminador, que assasse e comesse logo a carne, em traje de viajante, com o bastão de caminhante nas mãos, como quem está pronto para a partida. Este cordeiro era a figura do Cordeiro Imaculado,
Jesus Cristo, o qual, com o seu sangue, havia de salvar da morte eterna todos os homens. 45. O faraó e todos os egípcios, à vista de seus filhos mortos, sem mais tardança, apressaram os hebreus a que saíssem, entregando-lhes quanto ouro e prata pediram. Partiram os hebreus e depois de 3 dias estavam junto à praia do Mar Vermelho. Travessia do Mar Vermelho. 46. Logo, porém, arrependeu-se o faraó de ter deixado sair os hebreus e imediatamente foi atrás deles com os seus exércitos e os alcançou junto ao mar. Moisés alentou o povo, que estava espantado à vista dos egípcios. Estendeu-se seu bastão sobre o mar, e as águas se dividiram de parte a parte até o fundo, deixando um largo caminho aos hebreus, que passaram a pé enxuto. 47. Obstinado em sua perversidade, o faraó lançou-se atrás deles por aquele caminho, mas apenas chegou ao meio. Caíram sobre ele as águas, e todos os homens e cavalos morreram afogados. Os hebreus no deserto. 48. Passado o Mar Vermelho, entraram os hebreus no deserto e em brevíssimo tempo poderiam ter chegado à terra prometida, Palestina, se houvessem sido obedientes à lei divina e às ordens de seu chefe Moisés. Porém, havendo prevaricado e havendo-se revoltado muitas vezes, Deus fez com que vagassem 40 anos no deserto, deixando morrer ali todos os que haviam saído do Egito, menos 2, Calebe e Josué. Por todo esse tempo, Deus proveu o sustento dos hebreus com uma espécie de geada de grãos brancos e miúdos, chamada maná, a qual todas as noites cobria a terra e de madrugada a colhiam. Porém, na noite que precedia o sábado, dia festivo para os hebreus, não caía o maná, pelo que recolhiam o dobro na madrugada de sexta-feira. Para beberem, Deus os provia de água, que brotou muitas vezes dos brochedos feridos pelo bastão de Moisés. Uma grande nuvem, que de dia os defendia dos raios do sol e da noite, mudando-se em coluna de fogo, os iluminava e lhes mostrava o caminho, acompanhou-os durante toda a viagem. Os 10 mandamentos da lei de Deus. 49. No terceiro mês de sua saída do Egito, chegaram os hebreus ao pé do monte Sinai. Foi ali que, entre relâmpagos e trovões, Deus falou e promulgou sua lei em 10 mandamentos, escritos em 2 tábuas de pedra, que entregou a Moisés no alto do monte. 50. Mas, quando desceu do monte, depois de 40 dias em que estivera a falar com o Senhor, Moisés encontrou o povo caído na idolatria e adorando um bezerro de ouro. Abrasado de santo zelo por tamanha ingratidão e impiedade, Moisés fez em pedaços as tábuas da lei, reduziu a pó o bezerro e castigou com a morte os instigadores de tão grave pecado. Tornou a subir ao monte, implorou perdão ao Senhor, recebeu outras tábuas da lei e, quando desceu, o povo ficou atônito ao ver que lhe saíam do rosto raios de luz que o enchiam de glória e esplendor. O tabernáculo e a arca. 51. Aqui, ao pé do Sinai, fabricou Moisés, por ordem de Deus e segundo as prescrições divinas, o tabernáculo e a arca. O tabernáculo era uma grande tenda a modo de templo que se erguia no centro do acampamento quando os hebreus se detinham. A arca era um cofre de madeira preciosíssimo, guarnecido por dentro e por fora de ouro puríssimo, onde depois se puseram as tábuas da lei,
um vaso com o maná do deserto e a vara florida de Arão. 52. Muitas vezes, os hebreus no deserto, por murmurações contra Moisés e contra o Senhor, atraíram sobre si graves castigos. Foi notável entre estes o das serpentes venenosas, por cuja mordedura pereceu grande parte do povo. Muitos, arrependidos depois, sararam das mordeduras, olhando para uma serpente de metal que, levantada em uma haste por Moisés, apresentava a forma de cruz. A virtude desse emblema era símbolo da virtude que havia de ter a Santa Cruz para curar as chagas do pecado. Josué e a entrada na terra da promissão. 53. Depois de os haver feito errar durante 40 anos no deserto, Deus introduziu os hebreus na terra prometida. Moisés a viu de longe, porém não entrou. Josué sucedeu-o no governo do povo. 54. Precedidos da arca, atravessaram o Jordão, cujas águas pararam de correr para deixar livre a passagem pelo leito do rio. Tomaram a cidade de Jericó, subjugaram os povos que habitavam a terra de Canaã e dividiram em 12 partes, segundo o número das tribos. Assim castigou Deus, por meio de seu povo, os gravíssimos delitos daquelas nações. Essas tribos tomaram os nomes de Rubens, Simeão, Levi, Judá, Isaque, Zabulão, Dan, Neftali, Gade, Asser, Benjamim, filhos de Jacó, e de Efraim e Manassés, filhos de José. Contudo, a tribo de Levi não teve território à parte. Deus a chamou para o ofício sacerdotal e quis ser ele mesmo sua porção e sua herança. Da tribo de Judá, segundo havia profetizado Jacó na hora da morte, nasceu mais tarde o Redentor do mundo. Jó. 55. Por aqueles tempos, vivia na Idumeia um príncipe muito abastado e justo, de nome Jó, o qual temia a Deus e evitava fazer o mal. Querendo o Senhor fazer dele um modelo de paciência nas maiores desgraças da vida, permitiu que Satanás o tentasse com tribulações inauditas. Em poucos dias foram-lhe arrebatadas as imensas riquezas, a morte privou de sua numerosa família, e ele mesmo viu-se ferido em todo o corpo por umas chagas malignas. Atribulado com tantas desgraças, Jó não pecou por impaciência. Prostrado com o rosto em terra, adorou o Senhor e disse: O Senhor me deu, o Senhor me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, em prêmio de sua resignação, o abençoou e, devolvendo-lhe a saúde, deu-lhe mais prosperidade do que antes. Tudo isso está luminosamente descrito em um dos livros da Sagrada Escritura, o livro de Jó. Os hebreus sob os juízes. 56. Os hebreus, guiados por Josué, tendo se apoderado da Palestina, não abandonaram mais, sendo governados segundo a lei de Moisés, ou pelos anciãos do povo, ou por juízes, e mais tarde por reis. Os juízes eram pessoas, entre as quais 2 mulheres, Débora e Jael, suscitadas e escolhidas por Deus de tempos em tempos, para livrar os hebreus sempre que estes, em castigo de seus pecados, caiam sob a dominação de seus inimigos. 57. Os 2 juízes mais ilustres foram Sansão e Samuel. Sansão, dotado de força extraordinária e maravilhosa, incomodou e causou durante anos 1000 estragos aos filisteus, poderosos inimigos de Deus. Depois foi traído e perdeu suas prodigiosas forças. Recuperando-as, sacudiu e derrubou um templo de seus inimigos, sob cujos escombros
se sepultou com 3.000 deles. Samuel, último dos juízes, vencidos já os filisteus, reuniu por ordem de Deus o povo, que alvoroçado pedia um rei, e em sua presença elegeu e consagrou Saul, da tribo de Benjamim, para primeiro rei de todo o povo hebreu. Os hebreus sob os reis. 58. Muitos anos reinou Saul, mas depois dos 2 primeiros foi rejeitado por Deus em virtude de gravíssima desobediência. Foi então ungido e consagrado rei um jovem chamado Davi, da tribo de Judá, que logo se tornou célebre matando em singular combate um gigante filisteu, Golias, que insultava o povo de Deus posto em ordem de batalha. 59. Saul, derrotado pelos filisteus, deu-se à morte. Subiu então ao trono de Davi, que reinou 40 anos sobre todo o povo de Deus. Acabou de conquistar toda a Palestina, subjugando os infiéis que ali restavam, apoderando-se especialmente da cidade de Jerusalém, que escolheu para a sede de sua corte e capital de todo o reino. 60. A Davi sucedeu Salomão, que foi o homem mais sábio que jamais houve. Edificou o templo de Jerusalém e gozou de longo e glorioso reinado. Porém, nos últimos anos de sua vida, pelas artes insidiosas de mulheres estrangeiras, caiu na idolatria e muitos temem por sua eterna salvação. Divisão do reino. 61. Sucedeu ao rei Salomão seu filho Roboão. Por não querer aliviar a carga duríssima dos tributos impostos por seu pai, rebelaram-se contra ele 10 tribos, que tomaram por rei a Jeroboão, cabeça dos insurrectos. Só 2 tribos permaneceram fiéis a Roboão, a de Judá e a de Benjamim. O povo hebreu achou-se deste modo dividido em 2 reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. O primeiro constituído pelas 10 tribos revoltadas e o segundo pelas 2 fiéis. Estes 2 reinos não se uniram mais, e cada um teve sua história. O reino de Israel e sua destruição. 62. Os reis de Israel, em número de 19, todos perversos e afundados na idolatria, a qual arrastaram a maior parte do povo das 10 tribos, governaram pelo espaço de 254 anos. Finalmente, em castigo de suas enormes iniquidades, parte do povo foi dispersa, parte levada cativa para a Assíria por Salmanassar, rei dos assírios, e o reino de Israel caiu para não se erguer mais. Anos 722 a.C. Foram enviadas colônias de gentios para repovoar o país, aos quais se associaram em tempos sucessivos alguns israelitas retornados de seu desterro e alguns maus judeus, e entre todos formaram depois um povo que se chamou samaritano, inimigo acérrimo da nação judaica. Entre os israelitas levados cativos a Nínive, capital da Assíria, encontrava-se Tobias, varão santíssimo, de quem há na Bíblia Sagrada uma particular história, muito apropriada para fazer-nos adquirir autoestima do santo temor de Deus e das disposições de sua providência. Previdência. O reino de Judá e o cativeiro da Babilônia. 63. Os reis de Judá, em número de 20, dos quais alguns foram piedosos e bons e outros grandes criminosos, reinaram somados 388 anos. 64. No tempo de Manassés, um dos últimos reis de Judá, aconteceu o que se escreve no livro de Judite, a qual, matando Holofernes, general do rei dos assírios daquele tempo, libertou a cidade de Betúlia e toda a Judéia. Mais tarde,
Outro rei dos assírios, Nabucodonosor, pôs fim ao rei de Judá. Apoderou-se de Jerusalém e a destruiu, junto com o templo de Salomão, até os alicerces. Fez prisioneiro ao último rei, Sedecias, e levou o povo cativo para a Babilônia. Daniel 65. Durante o cativeiro da Babilônia, viveu o profeta Daniel. Escolhido com outros jovens hebreus para ser educado e depois destinado ao serviço pessoal do rei, granjeou com a sua virtude a estima e o afeto de Nabucodonosor, principalmente depois de lhe ter manifestado e interpretado um sonho que tivera e do qual depois se havia esquecido. Também foi muito amado o rei Dário, mas os invejosos acusaram-no de adorar a seu Deus, desobedecendo o decreto real que o proibia, e conseguiram que ele fosse atirado à cova dos leões, dos quais Deus o guardou ileso milagrosamente. Fim do cativeiro da Babilônia e volta dos hebreus à Judéia. 66. O cativeiro da Babilônia durou 70 anos, depois dos quais os judeus alcançaram de Ciro a liberdade. Tornados à pátria sob a condução de Zorobabel, ano 538 a.C., reedificaram Jerusalém e o templo, alentados na santa empresa por Neemias, preposto do rei persa e pelo profeta Ageu. 67. Mas nem todos regressaram à sua pátria. Entre os que ficaram em terra estrangeira, achou-se por disposição divina Ester, a qual, escolhida pelo rei Assuero para sua esposa, salvou depois seu povo da ruína a que estava condenado pelo rei, instigado pelo ministro Amã, que odiava Mardoqueu, tio da rainha. 68. Os judeus, recobrada a liberdade, foram daí por diante mais fiéis ao Senhor, vivendo na guarda de suas próprias leis, reconhecendo como cabeça de sua nação ao sumo sacerdote, embora com certa dependência, ora do rei da Pérsia, ora do da Síria ou do Egito, segundo a sorte das armas. 69. Entre esses reis, alguns deixaram os judeus em paz e outros os perseguiram para reduzi-los à idolatria. O mais cruel tirano foi o Antíoco Epifânio, rei da Síria, que publicou uma lei pela qual todos os súditos estavam obrigados, sob pena de morte, a abraçar a religião pagã. Muitos judeus, então, consentiram naquela impiedade. Porém, muitos mais se mantiveram firmes e se conservaram fiéis a Deus. Outros muitos sofreram glorioso martírio. Assim aconteceu a um santo ancião de nome Eleazar e a 7 irmãos, chamados Macabeus, com sua mãe. Os Macabeus. 70. Levantaram-se então contra o ímpio e cruel Antíoco alguns intrépidos defensores da religião e da independência da pátria, à cabeça dos quais se colocou um sacerdote, Matatias, com seus 5 filhos, virtuosos e heróicos como ele. Retirou-se primeiro para um monte e ali, juntando alguns valentes, desceu e desbaratou os opressores. 71. Judas, apelidado Macabeu, filho de Matatias, prosseguiu a guerra começada por seu pai e, com o favor de Deus e a ajuda de seus irmãos, fundou um pequeno reino, chamado dos Macabeus. Pelo espaço de 128 anos, os Macabeus governaram a Judéia como pontífices e generais, e depois também como reis. Esse grande chefe militar, Judas Macabeu, chamado nas Sagradas Escrituras varão fortíssimo, deu insigne exemplo de piedade para com os defuntos e confirmou solenemente a fé no purgatório, ordenando uma grande coleta de dinheiro com destino a Jerusalém, para que ali se oferecessem dons e sacrifícios em sufrágio dos que haviam caído mortos na Guerra Santa. Foi por suas muitas vitórias bendito pelo povo
e era o terror de seus inimigos. Mas, no fim, esmagado por estes e não sustentado pelos seus, morreu como herói, com as armas na mão, no ano 161 antes da era cristã. A Judas Macabeu sucederam, um após o outro, seus irmãos Jonatas e Simão, e depois o filho deste, João Hircano, que governou sábia, gloriosa e felizmente. 72. Mas os filhos e descendentes degeneraram da virtude de seus maiores e discórdias entre si envolveram-se em desastres contendas com seus poderosos vizinhos. Em breve a Judéia, perdidas as forças e a autoridade, veio a cair pouco a pouco em poder dos romanos. Os romanos e o fim do reino de Judá. 73. Os romanos transformaram a Judéia primeiro em nação tributária, mas pouco depois lhe impuseram o rei de nação estrangeira, Herodes o Grande, assim chamado por algumas felizes empresas, mas não certamente grande no juízo da história, que não cala as vilezas e trapaças que empregou para subir ao ambicionado poder, do qual se valeu mais tarde para perseguir a pessoa adorável de Jesus Cristo em sua infância. Feliz no exterior, viveu e morreu desgraçadamente, fim ordinário de todos os perseguidores de Deus. Depois dele reinaram, com maior ou menor poder, 3 filhos seus e 2 netos, mas durou pouco sua glória, pois seu reino foi logo reduzido à mera província do Império Romano, que enviou um governador para regê-la em seu nome. Os profetas. 74. Para conservar seu povo na observância da lei, ou para fazê-lo voltar a ela, quando prevaricava, em especial para preservá-lo da idolatria, suscitou Deus em todas as épocas homens extraordinários chamados profetas, que, inspirados por ele, prediziam os acontecimentos futuros. 75. Alguns desses profetas, como Elias e Eliseu, não deixaram nada escrito, mas deles e de seus feitos faz menção a história sagrada. Outros 16 deixaram escritas suas profecias que se conservavam entre os livros da Bíblia Sagrada. 76. 4 destes, Jeremias, Daniel, Ezequiel e Isaías, são chamados maiores porque suas profecias são mais extensas. Os outros 12 são chamados menores pela razão contrária. 77. A principal missão dos profetas era conservar viva a memória da promessa do Messias e preparar o povo para que o reconhecesse. Anunciaram, muitos séculos antes, o tempo preciso da sua vinda e descreveram com tais pormenores seu nascimento, vida, paixão e morte, que, lendo o conjunto de suas profecias, mais parecem historiadores que profetas. Algumas profecias relativas ao Messias. 78. Eis aqui algumas profecias que se referem ao tempo da vinda do Messias. O profeta Daniel, perto do fim do cativeiro da Babilônia, anunciava com toda a clareza que o Messias apareceria, viveria, seria negado e morto pelos judeus dali a 70 semanas de anos, e que pouco depois Jerusalém seria destruída e os judeus dispersos, sem se poderem constituir mais em nação. 79. Os profetas Ageu e Malaquias anunciavam aos judeus que o Messias viria ao segundo templo e, por conseguinte, antes da sua destruição. O profeta Isaías, além de descrever muitas circunstâncias do nascimento e da vida do Messias, anunciou que depois de sua vinda, a gentilidade, isto é, os outros povos, os não-judeus, se converteria. 80. O que este e os demais profetas anunciaram
teve seu cumprimento. A saber, completaram-se as 70 semanas de anos, Jerusalém foi destruída, o segundo templo foi destruído, os judeus foram e continuam dispersos por toda a terra, e os gentios se converteram. Logo, o Messias deve ter vindo. Mas todas essas profecias tiveram sua realização na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e só nele, logo, ele é o verdadeiro Messias prometido.